A Rússia já invadiu a Ucrânia já faz quase 24 horas e o Bolsonaro não se pronunciou até agora. Ele é um dos poucos líderes mundiais que não se pronunciou de maneira alguma. A única coisa que o Bolsonaro fez foi falar que os brasileiros que estão na Ucrânia estão à própria sorte. Ele disse que não tem como o Brasil resgatar esses brasileiros, então quem quiser tem um número que eles podem ligar os brasileiros que estão na Ucrânia e que aí o Itamaraty, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, pode ajudá-los. Ajudá-los como? Talvez com uma palavra de conforto, porque mais nada. O governo brasileiro não faz absolutamente nada pelos brasileiros que estão lá na Ucrânia. E o Bolsonaro, uma semana atrás, ele estava na Rússia e ele conversou com o Vladimir Putin e ele disse que, olha, o Putin quer a paz e começou a disseminar fake news de que ele tinha convencido o Putin a não atacar a Ucrânia, de que ele, Bolsonaro, tinha evitado a Terceira Guerra Mundial. E veja bem, o Bolsonaro disseminou essa fake news, os ministros bolsonaristas disseminaram isso, muita gente disseminou e muita gente acreditou. Quando eu digo muita gente acreditou, veja bem, sai da bolha da esquerda e fale com pessoas despolitizadas, muita gente realmente caiu no conto de que o Bolsonaro tinha evitado a guerra. Tá aí, a guerra que o Bolsonaro disse que tinha evitado tá acontecendo e ele não se pronuncia. Mas por que o Bolsonaro não se pronuncia? Que ele está morrendo de medo. Inclusive saíram notícias hoje de que qualquer declaração do Itamaraty, qualquer nota oficial, nota de repúdio, qualquer coisa vai ter que passar pelo crivo do Bolsonaro. Ele vai ler antes. Olha que o Bolsonaro não gosta de ler. Por quê? Porque ele está com medo. O Bolsonaro ele foi convocado para ir à Rússia pelo Vladimir Putin e parte da tarefa do Bolsonaro após voltar da Rússia é ele não criticar o governo russo. Só que está muito difícil não criticar o governo russo, que invadiu a Ucrânia e começou a bombardear vários alvos militares no país, mas aí acabam morrendo pessoas inocentes. Ó, eu vou explicar aqui tudo o que está acontecendo e a pior parte é que o presidente dos Estados Unidos já fez uma ameaça a todo mundo que fique do lado da Rússia. E eu vou te falar, estou falando aqui de alguns dias. Todos os países, principalmente os países do BRICS, e aí o Brasil é um desses países, serão pressionados a tomar lado. Não vai ter como ficar no meio do caminho, ficar em cima do muro. Ou toma lado do lado da Rússia, ou toma lado e fica do lado dos Estados Unidos. Vou explicar todo esse imbróglio aqui, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e sabe que no momento de guerra a pior coisa que pode acontecer é a gente ser governado por um imbecil, por um bandido como o Bolsonaro, então inscreva-se aqui no canal, porque aqui ó, a gente faz oposição a esses malditos todos os dias. Faz ou não faz? Ó, comenta aí. Quem acompanha aí o canal, deixa um comentário aí para convencer quem não é inscrito ainda. Se você não é inscrito, leia os comentários, você vai ver que aqui a gente é oposição real ao governo Bolsonaro, inclusive nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som lá no Rio Grande do Sul, em uma cidade em que fizeram um crime eleitoral lá de colocar outdoor pró-Bolsonaro nas ruas. Então a gente rodou lá com o carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro. Agora, vamos falar sobre a guerra e tudo mais. Ó, um pouquinho de contexto, eu falei isso aqui várias vezes, mas para quem não tá lembrado, eu vou falar. O que aconteceu é o seguinte, os Estados Unidos, em 2014, impuseram um golpe de Estado na Ucrânia. Eles financiaram manifestações contra o então presidente, que era um presidente aliado à Rússia. Eles financiaram essas manifestações, eles financiaram grupos neonazistas, e esses grupos neonazistas, lá no leste europeu tem muito neonazista. Esses grupos neonazistas deram um golpe de Estado, eles derrubaram o então presidente da Ucrânia. Aí colocaram um presidente completamente aliado aos Estados Unidos e logo depois, eu morava na Polônia nessa época, tem muito ucraniano na Polônia, logo depois começou a acontecer uma coisa, que foi muitos ucranianos começaram a deixar o país. A Ucrânia começou a ficar cada vez mais pobre depois do golpe de Estado de 2014. Para você ter ideia, os meus sogros, tanto o meu sogro quanto a minha sogra, eles têm empresas distintas. E os funcionários das empresas deles têm um trabalho muito duro, é um trabalho pesado que se faz lá. E aí, eles tinham funcionários poloneses. Mas de 5 anos, mais ou menos, para cá, os funcionários deles são todos ucranianos, porque dificilmente um polonês hoje aceita trabalhar num trabalho que é um subemprego. Os ucranianos aceitam. E veja bem, é até triste porque alguns são pessoas formadas que não deveriam estar num trabalho desses, mas estão porque tiveram que deixar a Ucrânia porque o país começou a ficar mais pobre. Em 2015, eu fui para a Ucrânia pela primeira vez e eu voltei para a Ucrânia. Eu passei o Natal na Ucrânia em 2018, 2019. E eu percebi uma coisa, os preços triplicaram. Tudo ficou 3 vezes mais caro. Porém, conversando com as pessoas, os salários não triplicaram. Então, as pessoas foram perdendo o poder de compra muito rapidamente. Assim como está acontecendo aqui no Brasil, depois que um governo neonazista, que é o governo Bolsonaro, assumiu. As pessoas estão perdendo o poder de compra. Comenta aí, estão ou não estão? Uai, seu app de vídeos curtos.